Então, meu nome é Estela Meneghel, eu sou professora do Bacharelado de Saúde Coletiva, eu sou sanitarista e eu vou falar um pouco nessa aula sobre epidemiologia, os conceitos de epidemiologia, o histórico, um pouco de uma linha de tempo, pensando em agravos, que despertaram o interesse epidemiológico, mesmo quando não se falava ainda em epidemiologia. Mas que haviam doenças, que causavam preocupação, que causavam epidemias, que causavam um transtorno social muito grande, e nesses momentos também haviam práticas que se assemelhavam a práticas de vigilância epidemiológica. Então, a gente pode se perguntar também o que é essa tal epidemiologia, né? Se nós pensarmos etimologicamente, epidemos logos, né? Estudo sobre eventos, que ocorrem sobre a população. Esse seria etimologicamente o termo epidemiologia. Mas ela é muito recente, né? Como disciplina científica, a organização dela não tem um pouco mais de 100 anos. Isso aconteceu em 1850, em torno disso na Inglaterra, quando aconteceu uma epidemia de cólera. Essa epidemia foi estudada, foi trabalhada sob o ponto de vista, sob um viés epidemiológico, e se considera que esse foi o momento inicial, da formação da disciplina. Mas, historicamente, desde épocas muito remotas, as pessoas sofriam, adoeciam, morriam e tentavam evitar, através de práticas que a gente pode até dizer sanitárias, tentavam evitar esses agravos. Por exemplo, quando os homens faziam caçadas, na pré-história, eles pintavam, e a gente encontra até hoje pinturas que se mantiveram, pinturas rupestres em cavernas, em vários pontos na Europa, em outros locais também, de bisões, de animais que eram o foco dessas caçadas. E se imagina que esses momentos também eram momentos de uma prática sanitária, vamos dizer isso entre aspas, que as pessoas pintavam esse animal para adquirir forças, as forças do animal, e conseguir, no embate com ele, vencê-lo e não morrer, que seria uma causa externa de mortalidade, se nós falarmos, em termos atuais, ou seja, era um agravo que acometia aquelas pessoas, e as pinturas rupestres a gente pode pensar que era uma maneira epidemiológica de tentar ganhar a caçada e não sair morto naquele evento. Se a gente pensa na Idade Antiga, e tem vários relatos bíblicos, inclusive, que mostram uma doença que tinha uma elevada prevalência e que era motivo de muito temor e de muito estigma. Essa doença era a lepra. Então a gente via nas passagens bíblicas, como eu coloquei, em vários relatos, em pinturas, da antiguidade, que essa era a doença que causava mais pavor, pânico, e medo das pessoas. Tanto que o Foucault coloca que havia uma prática de exclusão, dessas pessoas acometidas, os leprosos. Ou seja, já havia uma ideia muito empírica, e baseada na observação, de que se essas pessoas saíssem de perto das outras, era muito possível que se conseguisse evitar o contágio. Então, embora não se tivesse a ideia atual, contemporânea, da microbiologia, do agente infeccioso, já havia uma prática, e de novo vou chamar ela de epidemiológica, de afastar esses doentes do convívio, das populações, e para isso evitar as doenças. E essa era uma doença, digamos, da antiguidade. Se a gente fosse caracterizar a doença que mais transtorno, pavor, acometeu essa época, foi a lepra, que hoje a gente chama hanseníase, de uma maneira tentando retirar o estigma, o preconceito, que foi colocado em relação ao leproso. Eu ainda acho interessante chamar ela de lepra, trazendo esse pavor, trazendo embutido, essa comoção social que a doença causava e que ainda causa, porque ainda hoje em dia há preconceito, há medo, há temor das pessoas que possuem a doença, que já existe a cura para ela, então as pessoas já estão inseridas, as pessoas que têm hanseníase, elas vivem uma vida praticamente igual a qualquer cidadão, trabalham, transitam pela cidade, não tem mais aquelas formas
em que havia deformação né, facial, e as pessoas então ficavam realmente né, com uma fisionomia que causava rechaço, né? Bom, se a gente vai andando ainda na linha de tempo, né, eu diria que um outro momento importante, outro momento que traz uma situação extremamente difícil, foi o momento da Idade Média com as grandes epidemias de peste, né? Peste negra, que alguns chamavam, peste bubônica na realidade, né? Porque ela produzia esses bubões, ou seja, tipo um processo inflamatório que depois erupcionava, né? Então, assim, o próprio estado geral das pessoas, ele era grave, ele era muito marcado, né, por essas doenças que acometiam por essas, né, doenças não, por essas marcas, né, que acometiam a pele, e isso também causava bastante rechaço, né, das populações. Então, o que que acontece? Como que acontece né, essas epidemias de peste na Europa? Alguns dizem que ela foi trazida do Oriente, né, por meio das viagens dos cruzados. Então, os cruzados, né, que foram grandes empresas comerciais, né, as cruzadas ao Oriente, no intuito, né, com o objetivo de buscar riquezas, de saquear aqueles povos que lá estavam. E com isso, os cruzados voltam e trazem pulgas contaminadas, né, pulgas contaminadas com a bactéria que causa peste. Então, foi um processo que dizimou 2/3 da população europeia. E nessa situação, as pessoas mais ricas fogem das cidades, né? Então, a gente olha o processo epidêmico e tem situações que se repetem, parecem cíclicas, que estão aí de volta. Essas pessoas saem da cidade. Um dos documentos que ficam disso é um livro escrito por um italiano, e o norte da Itália foi extremamente afetado, né? Florença, aquela região que eram regiões de grande movimento populacional, porque eram regiões de comércio, né? Eram cidades que comerciavam muito entre si. Então, nesse norte da Itália, extremamente acometido, tem um escritor, um poeta, que é o Boccaccio, e ele escreve o Decameron, né, que é um livro clássico, permanece até hoje, e que conta que 10 jovens da Jeunesse d'Or, né, da juventude de ouro, ou seja, ricos, eles saem da cidade, eles se refugiam no castelo, e lá eles contam contos, né, cada um deles conta 10 contos, 10 narrativas, que são um retrato de época, né, da vida, do cotidiano, do dia a dia de uma cidade da Idade Média. E fala então dos costumes, da sexualidade, da alimentação, né, da falta de higiene das ruas e assim por diante, né? Então, e aí a gente vê um dos recursos que eles utilizaram para fugir dessa doença, para fugir da peste, da epidemia, né, foi fugir, foi sair, foi se isolar da cidade, né? O Foucault também, no texto dele sobre medicina social, ele diz que esse é o segundo mecanismo utilizado, né, dentro das práticas de saúde para controle de doenças e epidemias, né? Então, o primeiro é aquele que eu falei antes, seria a exclusão, né, seria escorraçar, seria afastar os doentes de dentro da cidade, que é o mecanismo usado na peste, né? O segundo seria o escrutínio, né, que também é base da vigilância epidemiológica atual. O que seria o escrutínio? Então, a cidade, ela é toda esmiuçada, ela é toda palmilhada, né? Ela é toda escrutinada, rua por rua, beco por beco, né? Pocilga por pocilga, para verificar onde que estão os doentes, né? E a gente vê isso em filmes, né, em tentativas de reprodução da época, que passa o carroção da peste. O carroção da peste passa, né, de uma certa maneira, é a carroça da morte, né? Bate nas casas, chamas, e os corpos são jogados na carroça e são então retirados dentro da cidade. E é uma situação, essa descrição me lembra muito o que foi o norte da Itália com os caminhões do exército carregando os corpos dos mortos por Covid, agora, século XXI.
né? A peste que nos assola agora, a epidemia que vem. E só talvez um detalhe ainda etimológico, né? Epidemium, né? Aquilo que está em cima do povo, né? Tem textos que dizem assim, como se fosse uma marca, a marca do Deus em relação às pessoas que vão morrer, né? E o mecanismo continua exatamente igual. A gente muda a tecnologia, mas a percepção, o medo, as divagações, as projeções, os estigmas, os terrores são os mesmos. E os dois mecanismos também, eu diria que continuam os mesmos: o mecanismo de exclusão e o mecanismo de que é um mecanismo de controle, né? É um mecanismo de controle que você pode fazer com chips agora, né? Tu pode chipar alguém ou tu pode passar o carroção da peste, né? Então, são dois momentos históricos assim de impacto, mas ainda não se falava em epidemiologia em termos atuais. Então, só se vai falar em epidemiologia com a epidemia de cólera. A epidemia de cólera, de novo, ela é fruto de um processo social, e todas elas, né, todas as epidemias, elas têm uma matriz social, né? Os médicos sociais do século XVIII, eles diziam a seguinte frase, as epidemias, elas apontam sempre para distúrbios na sociedade. Então, é um desarranjo, um desequilíbrio, uma desigualdade, né, que atinge uma sociedade. A expressão disso no nível populacional, no nível coletivo, é a epidemia. No nível individual pode ser a doença, mas no nível coletivo é a epidemia, né? Então, ele é um evento social. A gente esquece, né? A gente particulariza, individualiza, patogeniza, mas ela é um evento social. Epidemia é um evento social. Acho que não dá para esquecer isso. Então, o império, né, todo o processo colonial de europeu, né, de ocupação de territórios e de exploração, subjugação e exploração desses territórios, né, exploração das riquezas, subjugação das populações autóctones, o processo de escravidão que acontece junto, né, isso aí vai gerar um saldo. E que saldo é esse? Né? Junto com essas especiarias, junto com essas riquezas, com o ouro, né, extraído desses países, os ingleses, os europeus carregam também as doenças infecciosas. Tanto que eles chamavam de doenças tropicais, como se tivesse algo que ver com o trópico, né? Mas tinha que ver com os locais onde que eles estavam ocupando e colonizando. E da Índia, os ingleses carregam a cólera. Hoje a gente chama de cólera, né? Há 20, 30 anos atrás era um substantivo masculino, chamava-se o cólera. Então, às vezes eu vou chamar de O, às vezes eu vou chamar de A, mas é a doença cólera, né? E essa epidemia, então, ela atravessa a Europa, né? Não só na Inglaterra, talvez ela tenha sido muito grave na Inglaterra, mas ela também acomete vários outros países, Itália, França, a gente vê isso também em documentos literários, históricos, em filmes, né? Mostrando essa epidemia que acontece, então, no 1830, são várias ondas epidêmicas, né? que vão acontecendo. Quem relata isso de uma forma que eu acho muito interessante é o Engels, né? No livro que ele chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né? Que é um livro escrito por um filósofo, na realidade, com todo um cunho jornalístico, mas que é um livro epidemiológico. A gente pode, né, de maneira ampla, dizer que é um livro epidemiológico. E ele mostra, então, né, ele trabalha com várias fontes, né, com jornalistas, ele analisa jornais de época, né, matérias escritas na época, mas também relatórios médicos, de médicos sanitários, né, muitos materiais, entrevista a pessoas, né, e ele então traça esse panorama, não só da cólera, mas também da classe trabalhadora na Inglaterra. Então ele mostra, né, como que com o advento da industrialização, esses camponeses, né, que estavam adscritos a determinadas
a determinadas localidades, a paróquias, né? Então, a forma de, de fixar essas pessoas, né? Inclusive de documentar as estatísticas vitais, os nascimentos, os casamentos e as mortes, era via batistério, via igreja, né? Então, ele mostra como que com a Revolução Industrial eles rompem, né, esse tipo de legislação que fixava as pessoas nas igrejas, né, nos batistérios, elas não podiam percorrer livremente, né, o território. Isso é quebrado e há todo um processo de êxodo campo-cidade. Essas pessoas se localizam então nas periferias de Londres, Manchester, né, das grandes cidades industriais inglesas, né, onde o tipo de atividade predominante era a tecelagem, e essas pessoas começam então a serem exploradas, né, em regime de trabalho de 14 horas, 12, 14 horas, trabalho infantil presente em todo tipo de atividade, nas minas, inclusive, porque daí eles cavavam veios, né, mais menores, né? Não havia necessidade de aumentar o tamanho porque as crianças, né, eram utilizadas para buscar carvão, então nessas galerias extremamente exíguas, né, perigosas, né, com situação não só de insalubridade, de fome, né, de locais alagados, no caso das minas, nos casos das tecelagens eram locais que não tinham ventilação, né, não tinham nenhum tipo de aquecimento, então as pessoas ficavam numa situação de subnutrição, de pouca nutrição, em local não ventilado, trabalhando num número de horas assim, absurdamente elevado, com muito resíduo, muito fio, né, solto, né, que isso tudo era inalado. Então começam grandes epidemias, né, a tuberculose se torna endêmica, e começam os registros, né? Antes disso não existem, os que existem são muito raros, de doenças de veiculação respiratória, de difteria, né? De outras doenças, sarampo, meningite meningocócica, os relatos, né, são dessa época. E nos anos, então, 1830, em torno disso, começam, além disso, a cólera, né? Daí já não é uma doença de transmissão respiratória, uma doença de veiculação hídrica, né? Mas assim, pela situação de saneamento praticamente inexistente que havia, né? Então, alguns relatórios, alguns médicos dizem assim que até foi menor do que o esperado, por tão ruim a situação que eles estavam vivendo, né? Isso também se alternava com epidemias de fome, né? Quando as colheitas, né, tinham algum tipo de problema meteorológico, granizo, chuva, seca, frio extremo, e que não havia então uma colheita satisfatória, também havia uma mortalidade extremamente elevada, né, por fome, né, epidemias de fome. E a cólera, eu vou ler um pedacinho então. Eu vou ler um pedacinho do livro do Engels quando ele fala da epidemia. Ele diz assim, ó: com efeito, quando essa epidemia começou a se aproximar, apoderou-se da burguesia dessa cidade, Manchester, um medo generalizado. De repente lembrou-se das habitações insalubres dos pobres e tremeu com a certeza de que cada um desses bairros miseráveis ia constituir um foco de epidemia, a partir do qual ela estenderia seus tentáculos em todos os sentidos para as residências da classe proprietária. Olhem a classe proprietária com medo da epidemia, né? Designaram uma comissão de higiene para investigar esses bairros e remeter ao Conselho Municipal um relatório sobre a sua situação. O Dr. Kay, que visitou especialmente cada distrito de polícia, com exceção de um, forneceu-nos alguns extratos do seu relatório. Foram inspecionadas 7.000 casas, apenas em Manchester. 6.565 tinham necessidade urgente de serem limpas. 452 eram mal arejadas. 2.200 desprovidas de instalações sanitárias. Das ruas inspecionadas, a maioria não estava pavimentada. Havia montes de lixos, detritos e outros dejetos. É evidente que era praticamente impossível
Aí diz o relatório: limpar esses estábulos antes de chegar à cólera. Foi por isso que se contentaram em limpar alguns dos piores cantos e deixar o resto como estava. E assim ele segue, trazendo muitos outros relatos, então, de como, né, como vivia essa população na situação de miséria extrema, né, muitos eram irlandeses, né, que vinham após problemas nas colheitas, né, como eu tinha colocado anteriormente, e se aglomeravam, então, famílias de 12, 13 pessoas num cômodo só, onde todos dormiam juntos, comiam, e bom, e os dejetos, imagino que seria fora, né? Ele não coloca, mas como ele diz, eram como se fossem estábulos, né? Como se fossem estábulos. Então, assim, é um relato extremamente tocante, né? E que se verifica que o que muda essa situação não foi tanto o advento de quimioterápicos, de vacinas, né, desse tipo de benesses, digamos, da medicina, né, da medicina tradicional, não, da medicina científica. O que faz com que a população aumente a sobrevida, que diminuam essas situações, é toda a situação ambiental, né, é a melhoria, né, das condições de coleta da água, de higiene nos domicílios, a diminuição do número de horas de trabalho, da jornada de trabalho, a escolaridade compulsória para as crianças, então isso acaba erradicando ou diminuindo muito o trabalho infantil. Então, que é o que se chama de revolução vital, né? Então, mais do que quaisquer progressos, né, quaisquer contribuições da medicina foram a mudança social no modo de vida dessas populações, né, que ocasionou uma melhora de vida e que conseguiu, inclusive, diminuir o impacto, né, dessas epidemias de doenças infecciosas, principalmente doenças de veiculação hídrica. E aí entra também o trabalho do John Snow, que é considerado o pai da epidemiologia. O que faz, então? Nesse momento histórico, havia uma discussão entre correntes que entendiam o processo causal das doenças de diferentes maneiras. Haviam grupos que entendiam os miasmáticos, né, que eles eram os adeptos da teoria dos miasmas, que eles diziam que as doenças eram causadas por maus ares, né, por pessoas que viviam em locais insalubres, né, em casas esfumaçadas, onde não corriam os ventos, ou seja, os maus ares eram que causavam, ou miasmas, né, eram as causas das doenças. E havia um outro grupo que eram os contagionistas, que eles diziam que haviam pequenas partículas, né, que poderiam estar nos ares, mas também nas águas, né, no ambiente, que causavam as doenças. Né? E ainda não havia ideia, né, da microbiologia, né, do bacilo, da bactéria, do micro-organismo, como depois acontece, né, a partir dos experimentos, das observações do Pasteur. Então ainda não havia uma medicina microbiológica, microbiana, né, da maneira que a gente viria a conhecer. Mas havia essas duas correntes de pensamento que disputavam a questão da causalidade, né, dos processos patológicos, patogênicos, né? O Snow, ele é adepto da segunda teoria. Ele entende que existiam partículas na água e que essas partículas eram responsáveis, né, pela epidemia de cólera. Então, o que ele faz? E ele usa um método que nós usamos até hoje. Ele vai nos batistérios, né, que, como eu tinha colocado, era onde havia o registro dos nascimentos, das mortes, né, das estatísticas vitais, e ele coleta todas as informações, todas as pessoas né, todas as declarações de óbito, digamos, todas as pessoas que morreram de cólera naquela epidemia em Londres, ele busca a informação e ele mapeia essa informação. Ele coloca no mapa
E ele começa a ver que não existe uma distribuição aleatória, homogênea no território, né? Existe alguns pontos que, né, onde existe uma maior concentração de casos. E ele olhando o rio, né, as pessoas usavam água, né, se abasteciam de água a partir do rio Tâmisa. Se ele olhando o rio, haviam duas companhias de água que abasteciam a população de Londres. Uma mais ao norte, onde estavam as nascentes do rio, e portanto era mais limpo, e outra ao sul, né, onde havia mais contaminação, porque muito do esgoto da cidade corria para o rio, né, esse nosso costume bárbaro, né, que os indígenas, né, os povos autóctones sempre ficaram muito estupefatos ao ver o homem branco, né, defecar na água que ele vai beber, né? Mas, em todo caso, isso acontecia lá em Londres, em 1800, e o Snow diz o seguinte, então, onde aconteceram mais óbitos, né? No sul, onde a água era mais contaminada. E isso, de certa maneira, confirma a hipótese dele, né, de que a água seria, digamos, o veículo que transmitiria essas pequenas partículas que seriam a causa da cólera, do cólera. E ele vê outras situações, né, que ele, inclusive situações singulares, né, que vão confirmar a hipótese dele. Por exemplo, houve surtos dentro dos surtos nessa investigação que ele faz. Alguns locais foram extremamente afetados, como no caso de uma parte lá que tinha de Londres, que tinha uma bomba, as pessoas iam pegar água nessa bomba, né, que se chamava Broad Street. E ali teve praticamente todas as famílias, todas as casas, né? Em todas as casas houve casos de cólera, excetuando dois locais que ele vai visitar. Um deles é um local que era tipo não vou dizer um manicômio, mas era uma casa onde pessoas com sofrimento mental viviam, né? E ali não houve nenhum caso. E ali tinha um poço. Eles tinham um poço interno nessa casa, né? Então isso confirma a hipótese dele. E outro local era uma cervejaria, onde os operários de cervejaria não bebiam água, bebiam cerveja, já que estava disponível, né? Cerveja pelo processo de fermentação, se ela tá, mesmo que a água usada tenha sido contaminada, ela vai ficar, né, não, vai esterilizar, né, não vai, as bactérias vão morrer no processo de fermentação. Então, isso confirmava para ele a hipótese que a doença era causada por uma partícula, né, que estava na água, que contaminava a água. Então, ele já traz, né, um veio, uma matriz, digamos, uma perspectiva ambiental, né, para o trabalho dele. E esse cara é considerado o pai da epidemiologia, a epidemiologia até hoje, e até hoje a gente usa muito o método dele, que é buscar os casos na população, georreferenciar esses casos, colocar no mapa, ver onde que existe maior aglutinação de casos, onde existe os casos estão mais rarefeitos, né? Fazer uma relação dos casos com a população, que ele já faz aquilo que a gente chama de taxa, né, ou coeficiente, taxa de mortalidade, taxa de incidência, né, ou de prevalência, né, que nada mais é do que dividir os casos, né, da doença que a gente está trabalhando pela população que vive naquele local, que está exposta ao risco de pegar a doença. Porque se a gente trabalha só com números absolutos, quando estamos trabalhando com populações com tamanhos muito diferentes, né, o número absoluto não vai me dizer do risco, né, de como que aquela doença está se comportando naquele local, porque onde tem mais gente, se espera que tenha mais casos, né? Então, ele já faz essa relação, casos, no caso, eram pessoas abastecidas, né? Como ele não tinha população exata, ele fez uma estimativa, também usando os dados das companhias de água e verificando o número de residências que recebiam água, né, através dessas companhias. Então, esse sujeito é o pai da epidemiologia moderna. E, então, nesse momento, surge uma sociedade de epidemiologia e a epidemiologia se torna, né, uma disciplina, começa a ser considerada uma disciplina científica.
E como é que a gente poderia conceituar, então, essa disciplina que surge, né, que nasce nesse momento? Embora ela tenha nascido antes, não tinha sido batizada, né? Porque né, na minha colocação inicial, eu começo dizendo que em cada época histórica a gente tinha, de certa maneira, um processo epidemiológico, né, um processo de prática epidemiológica quando né, as populações tentavam evitar, tentavam controlar, tentavam né, ter mecanismos profiláticos, digamos, para não ter aquela doença. Mas o batismo dela, a instauração pública, né, acontece nesses anos 1800 na Inglaterra. E o que seria então, né? A gente já falou o que significa etimologicamente, né, o termo epidemiologia, mas então às vezes eu pergunto, as pessoas dizem, é o estudo das epidemias, é o estudo das doenças infecciosas, né? Sim, também. Ela começa com o estudo das epidemias, especificamente essa de cólera, e ela é muito utilizada para o estudo das doenças infecciosas. Mas à medida que o perfil né, de saúde e doença das populações foi mudando e as doenças não infecciosas passaram a constituir um percentual muito grande né, do somatório total né, da carga de doenças de uma população, a epidemiologia também passou a ser usada né, para o estudo de doenças então infecciosas, transmissíveis e não transmissíveis. E também de agravos, né, como acidentes de trânsito, as violências e até situações fisiológicas, né? Por exemplo, gravidez, avaliações, avaliações de estatura, né, de peso e altura de populações. Né? Então, cada vez mais o escopo da epidemiologia, em termos né, de objeto, ele foi sendo ampliado. Né? Mas ele estuda as doenças, né, quaisquer que sejam, esses outros problemas, em populações. Né? Quando a gente estuda um caso único, né, não está se fazendo epidemiologia, está se trabalhando com a clínica, a patologia, né, com outras situações. E quando a gente estuda as populações sem ter essa ênfase, esse enfoque né, mais na doença, no agravo, a gente está trabalhando a demografia. Né? E quando trabalhamos o território, né, essas pessoas, esses homens na população, nos territórios, perdão, a gente está trabalhando a geografia. Todas essas áreas são muito, talvez a gente pudesse dizer que elas são primas entre si, né? Elas conversam entre elas se contribuem, não, elas contribuem umas com as outras, elas se interfecundam, né? E se potencializam como método, né, de estudo, né, de trabalho, então de entendimento com o que está acontecendo né, em coletivos, em populações. Né? Então, acontece isso. E eu acho que eu fico por aqui, né, nesse nosso primeiro encontro. O que é essa tal de epidemiologia? Será que eu respondi o que é essa tal de epidemiologia ou ainda ficaram dúvidas sobre essa tal de epidemiologia? Eu diria ainda para terminar, a epidemiologia também ela vai fazer uso né, de outras fontes, além dos relatórios, das notificações de doença, nos registros de estatísticas vitais, dos estudos de campo. Ela vai fazer uso da literatura, da poesia, né, da forma como as pessoas descreveram né, os tipos de vida, os hábitos, as atitudes e também as doenças, as epidemias, as pestes, as pragas né, que acometem as populações. Então, a literatura, o cinema, a poesia, a arte, né, elas contribuem muito também né, para fazer um painel mais completo, mais colorido do que né, do que são né, esses episódios de doença, de saúde também, de epidemias, de mal-estar, né, de sofrimento nas populações. Então é isso, epidemiologia né, é o estudo da distribuição e dos determinantes da saúde e doença, mas não só da saúde e doença, em populações. É isso.